Então, dando continuidade, nós estamos no capítulo 8 de Romanos, e hoje nós vamos abordar um outro tema. Olha só, o resultado da união íntima com Cristo. De agora em diante, pois já nenhuma condenação há para os que estão em... Olha o que ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto é um texto base para a segurança eterna de salvação. Mas tem mais do que isso aí. Em Romanos 8, Paulo mostra com detalhes o que significa ser salvo pela graça e viver segundo o espírito de eleição e adoção. Então fomos salvos pela graça, resultado da eleição graciosa de Deus. E escrevendo aos Efésios, também aos Romanos, ele vai dizer que nós fomos adotados. Nós já explicamos isso, o que é essa questão da adoção. Quando chegar lá, nós vamos abordar mais ainda. A adoção que Paulo fala no Novo Testamento é diferente do estilo de adoção que temos hoje aqui, tá? Principalmente na questão da rejeição. No Brasil, se um pai, depois de ter adotado uma criança, ele quiser deserdar essa criança, desistir da adoção, ele pode. Lá em Roma não. Tá? Então, quando Paulo escreve essa questão, ele está dizendo que aqui é de caráter irrevogável. Aquele que Deus escolheu, ele não volta atrás, tá? Aquele que Deus perdoou, ele não volta atrás. Então, isso é uma pancada forte naqueles que acreditam que o crente perde a salvação. Deus é imutável, ele não volta atrás. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E aí nós vamos aprender o que significa viver pela graça debaixo do Espírito de eleição e de adoção. No decorrer da carta, Paulo explica como o cristão vive em Cristo. Ele serve a Deus em espírito e em verdade e estabelece um contraponto contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles que seguem partes da religião e tradição judaica sem serem o quê? Judeus ou convertidos ao judaísmo. Um exemplo claro que nós temos é o Adventismo do sétimo dia. O Adventismo do sétimo dia tenta viver certas práticas que foram dadas a Israel, vive certas doutrinas que é da antiga aliança, mas eles não são nem judeus e nem foram convertidos ao judaísmo, porque para ser convertido ao judaísmo, o sujeito tem que passar pela circuncisão. Bom? E para isso precisamos entender o que significa estar em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então precisamos entender isso. O que significa então estar em Cristo? Estar em Cristo significa estar o quê? Ligado, unido intimamente a Cristo. Paulo explica isso aos Efésios. Passa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo, assim como nos escolheu. Não sei porque que as pessoas relutam contra a doutrina da eleição. É claro, assim como nos escolheu, e nos escolheu em Cristo. Lembra que eu já fiz a analogia do primeiro Adão com o segundo Adão? O primeiro Adão vem ao mundo e traz a Eva na costela. O segundo Adão vem ao mundo e traz a igreja na costela. Então nós fomos escolhidos em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Deus. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Bendito vem da palavra grega usada para elogiar, louvar alguém por seus méritos. Então todo o mérito da salvação vem de Deus, não é nosso, bom. Isso é dever de todo crente, reconhecer que Deus nos escolheu para Ele, para o louvor da sua glória. Tudo visa a glória de Deus. Ele o fez para a sua própria glória. Deus não visa a glória de homem nenhum. E o fez quando? Antes da fundação do mundo, para que não houvesse o quê? Participação humana e posterior glória do homem. Lembram de Jacó e Esaú? Não eram gêmeos nascidos, não há méritos ou deméritos humanos
resultado de um ato que amoroso de quem? Deus. De Deus, que predestinou os eleitos para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. A eleição não atropela a responsabilidade humana. O homem é sempre responsável pelos seus erros. Preste atenção, Deus elegeu, Deus predestinou, mas o homem é responsável por aquilo que faz. Ninguém vai poder chegar diante dele e dizer, não, eu fiz porque estava predestinado. E aí a pergunta é, alguém forçou você a fazer? Não. Tá? Então esse é um dos mistérios dentro das Escrituras. Deus elege, Deus determina, mas o homem é responsável. Lembra daquele textinho lá de Lucas 22? Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Quer dizer, tem um decreto. Atos 22, Jesus foi entregue pelo desígnio, pelo decreto de Deus. Há um decreto, Jesus foi entregue. Tá? Mas ai daquele pelo qual ele está sendo o quê? Traído. Então Deus decretou, Deus predestinou, mas Judas foi responsável por aquilo que fez. Bom? A diferença é que o homem, depois de regenerado e selado, ele está o quê? Unido a Cristo. Depois que o homem foi regenerado, quer dizer, depois que Deus operou nele o novo nascimento, depois que ele nasceu de novo, depois que ele se tornou nova criatura, por meio da graça, ele foi unido a Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Tá? Por isso Paulo usa a expressão está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está unido a Cristo, aquele que foi selado. Os salvos estão em Cristo, ou seja, estão unidos e ligados espiritualmente a Cristo. E a palavra que Paulo usa para explicar isso aos crentes em Éfeso é o termo nele. Se você ler, vai sempre observar essa palavrinha nele. Ele é a fonte de vida, ou seja, de salvação. Só tem vida quem está nele e unido a ele. Ele é a videira e nós os ramos. Ele é a cabeça e nós os membros. Ele é o fundamento e nós as pedras vivas unidas a ele. É o que diz 1 Pedro. Paulo disse aos Efésios que Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais que os crentes receberam, Paulo atribui a Cristo usando a expressão nele. Nele nós temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a redenção dos pecados. Irmãos, por que nenhuma condenação há para os que estão nele? Porque os pecados foram retirados. Não tem mais, tá? De fazer convergir nele, presta atenção, nele fomos feitos o quê? Herança. A doutrina da união do crente com Cristo está relacionada com a expressão nele. Em Romanos 8:1, Paulo diz que não há condenação para os que estão em Cristo. E quanto aos que não estão? Isso é uma coisa para nós pensarmos, tá? Por quê? Porque a pergunta cabe, porque o texto deixa implícito que nem todos que se dizem crentes estão verdadeiramente em Cristo e unidos a Cristo. Nem todo que se diz crente está em Cristo. Agora, como perceber ou como descobrir quem está em Cristo e quem não está ligado em Cristo? Isso é bom, irmãos, para nós pensarmos, para observarmos o tipo de vida que as pessoas levam. Quem está realmente ligado a Cristo e quem não está. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitos milagres. Resposta de Jesus: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. O que Jesus disse com essas palavras? Primeiro, uma simples declaração de fé em Cristo não garante salvação para ninguém. Se você conversar com um católico, ele vai dizer que crê em Cristo. Se você conversar com um espírito, ele vai dizer que crê em Cristo. Se você conversar com um macumbeiro, ele pode dizer para você que crê em Cristo. Tá?
Mas essa simples confissão não significa nada. Um dia ele disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá? O que se confessa, né, ou o que é dito com a boca, deve ser provado com atitude, ações e ações. Passa. O que minha boca confessa deve estar em harmonia com o que eu creio e pratico. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, significa que as obras devem ser a prova do que cremos. As obras não servem para salvar, mas elas provam a nossa fé. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos por suas obras, identificados por suas atitudes. Mas ninguém entra no céu por fazer boas obras. Fazer boas obras é obrigação de cada ser humano. Os citados por Jesus em Mateus 7, 21 e 23 fizeram milagres, crendo que seriam recebidos por Jesus e que já estavam garantidos no céu. Irmão, tem muito nego aí falando língua, fazendo sinal, né? Participando de cura, essas coisas todas, achando que isso aí garante o céu e que eles vão ser aceitos. Então olha só, muita gente foi beneficiada pelos milagres, isso é inegável. Tem gente que é beneficiado por isso. Então Deus usa, tá? Na realidade, essas coisas acontecem pelo poder do nome de Jesus. Houve cura, houve expulsão de demônio, houve, eles pregaram, ensinaram, houve, passa. Mas os milagres só aconteceram porque fizeram tudo em nome do poderoso nome de Jesus. Eles usam as obras como argumento para que Jesus os aceite como discípulos. Mas Jesus é categórico e diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Vocês sabem que no livro de Atos tem até uma história interessante, né? E os caras lá foram, os judeus lá, judaizantes, foram tentar expulsar demônio, né? Interessante que eles conjuram-te, né, em nome de Cristo, a quem Paulo prega. Aí o que aconteceu? Levaram uma pisa, saíram nus, tá? Não esqueçam que a nudez é a exposição a vergonha e a exposição da nudez. Então, o simples fato de alguém confessar com a sua boca não significa que é crente. Segunda coisa, boas obras podem ser feitas na iniquidade. Eles fizeram boas obras. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus diz que tais obras foram feitas em iniquidade. Eles não eram crentes e misturaram o santo com o profano a fim de aparecer ou explorar. Tá? Então, que obras iníquas são essas? É a mistura do santo com o profano. O cara não é crente, o cara é profano, o cara é ímpio, e aí ele vai usar as coisas de Deus, vai fazer uso das coisas de Deus, vai querer falar como se fosse povo de Deus. Isso é um iníquo, isso é uma obra de iniquidade. Tá? Jesus disse que tais obras então foram feitas de iniquidade, e eles fizeram isso para quê? Para aparecer ou para explorar as pessoas. Jesus disse: nunca vos conheci. Se fossem crentes, Jesus os conheceria, porque ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, e mais, as minhas ovelhas também me conhecem, né? Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Passa. Aprendemos três coisas importantes aqui. Primeiro, confissão sem conversão não garante o quê? Salvação. Ninguém entra no reino de Deus por fazer boas obras. Boas obras podem ser feitas por ímpios, e estas obras, ainda que beneficiem pessoas, são feitas em iniquidades. Irmãos, não tenho nenhum medo, não tenho nenhum receio de falar que esses milagres que acontecem na Universal, na Mundial, Internacional da Graça, por aí afora, está dentro desse pacote aqui. Tá bom? Então, como identificar os que estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo? Hebreus capítulo 6 responde: gente que entrou para a igreja recebeu o quê? Iluminação espiritual
por sua própria vontade. Então presta atenção, olha aqui. O escritor da carta aos Hebreus diz assim: é impossível que aqueles que provaram o dom celestial, foram iluminados, estiveram lá no meio, e eles saíram, eles viraram as costas, é impossível renová-los de novo. Então, a princípio, nós já estamos trabalhando com pessoas que não eram crentes, porque o verdadeiro crente, se ele se arrepende, aquele que verdadeiramente se arrepende, ele alcança o quê? Misericórdia. Tá? E aqui diz que é impossível renová-los de novo. Agora, olha só. Eles entraram para a igreja, eles receberam iluminação espiritual, ensino, provaram no dom celestial, que é o que? Graça, comunhão, envolvimento. Eles viram a graça de Deus agindo na igreja, se fizeram participantes do Espírito Santo, quer dizer, estavam no corpo como se fosse do corpo, agiam como se fosse do mesmo. E aí, eles se fizeram, eles não foram feitos. E aqui é que está o X da questão. Eu não sou crente porque eu me tornei crente. Eu sou crente porque eu fui tornado crente. Tá? Eu fui escolhido, eu fui regenerado, eu fui justificado, eu fui santificado e eu fui enxertado. Dá para entender isso? Você já viu uma árvore enxertando ela mesma numa outra? A não ser que seja um parasita. Mas enxerto quem faz é alguém de fora. Bom? Passa. Isaías 61 diz que o Messias é aquele que possui o Espírito Santo para restaurar e reconciliar. João Batista foi o último e mais importante dos profetas e disse que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos dois batismos, com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o mesmo que salva e é o mesmo que condena. Tá? Se você quiser entender direitinho isso, é só você ir lá em Lucas 2, quando o Simeão pega o menino no colo, e ele diz: olha, eu já posso morrer, agora eu vi a glória de Deus. E esse menino está destinado tanto para a salvação quanto para a perdição. E aí o próprio Senhor Jesus diz: quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim, o quê? Já está condenado, tá bom? Então, Jesus é quem batiza e sela com o Espírito Santo. Os que creem nele, crer é um ato de fé, e a fé salvífica não é de todos, tá? Existe um grupo de pessoas que você vai morrer ensinando e não vai ter jeito. A fé salvífica é dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, tá? Não vem de vós, é dom de Deus. Não provém de nada humano, não há participação humana na salvação. João 13. Então essas pessoas entraram para a igreja, foram iluminadas, isto é, receberam instrução, provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro recaíram. E aqui tem algo muito sério e importante: é impossível que sejam outra vez o quê? Renovados para arrependimento. É impossível. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. A frase é impossível, significa impossibilidade o quê? Absoluta. Não tem como. Não há salvação para ele. Em Marcos 10, Jesus disse que é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que eles ficaram sobremodo o quê? Maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Olha só, Jesus diz: é mais fácil passar um cabelo, explica direitinho. Aí eles ficaram maravilhados e perguntaram para Jesus: então quem pode ser salvo? Olha a resposta de Jesus. Jesus não disse assim: então me aceite que você vai ser salvo. Olha o que ele diz aqui, tá? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é o que? Impossível. Para os homens é impossível que eles nasçam de novo por sua própria vontade, porque eles estão mortos em delitos e pecados. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Para seres humanos espiritualmente mortos, a salvação é algo impossível. Então existem pessoas dentro da igreja que falam como crente, que agem como crente, mas não são crentes. Não estão em Cristo. Acreditam em suas obras para serem salvos. Creem que suas obras lhes darão o direito de entrarem no reino de Deus. Como aqueles caras lá: Senhor, nós fizemos teu nome, nós temos o direito de sermos chamados teus filhos, temos o direito de entrar no teu reino. Quer dizer, eles achavam que pelas suas atitudes eles seriam aceitos. Jesus vai dizer o que? Não vos conheço. O que eles fazem é iniquidade. Hebreus 6 diz que é impossível que eles se arrependam, e se não podem se arrepender, também não podem ser o quê? Salvos. Por quê? Porque sem arrependimento não há salvação. Se a pessoa se apresenta como crente e vive como crente e vira as costas para Deus e a sua igreja, o que me vem à mente é o texto de 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam o quê? Permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas preste atenção nisso. Quando nós vemos lá a igreja crescendo em Atos capítulo 2, no verso 42 diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? É continuar firme, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das perseguições. E se vocês acham que a igreja em Jerusalém não tinha problemas, é só chegar no capítulo 6 que vocês vão ver o porquê da instituição dos diáconos, porque tinha problema lá no meio. Então observa, quem vira as costas diante dos problemas, diante de dificuldades, é difícil. Ontem me fizeram uma pergunta sobre uma família que frequenta aqui a igreja, e eles estão na 8ª saída daqui. Eles já saíram 8 vezes. Eles pensam que eu não estou contando, mas já saíram 8 vezes. Qualquer coisinha que acontece aqui, às vezes é uma primazia, se não deixar servir primeiro a mesa, se não tiver um lugarzinho em primeiro lugar, se alguém falar alguma coisa, fizer alguma coisa que eles não gostam, eles vão embora. Aí não sei o que acontece por lá, e depois volta. E volta como se nada tivesse acontecido. Ninguém chega, ninguém pede perdão, ninguém se explica, e desaparece. Aí depois volta, depois acontece outro probleminha e vai embora de novo. Então isso aqui é para a gente pensar. Tem saído do nosso meio, por quê? Porque não são dos nossos. Isso é claro. Se eles fossem crentes verdadeiros, eles permaneceriam na igreja. E o que é pior, as pessoas que estão aqui estão recebendo a sã doutrina, a palavra verdadeira, e vão para outro lugar, eles não têm nenhum problema de ouvir o erro. Ouvem o erro, convivem com o erro, praticam o erro, amam o erro, porque depois voltam para lá de novo. Pedro diz que é como um cachorro que volta o quê? Ao próprio vômito. Não é brincadeira. Tocar num assunto aqui, me pediram para eu deixar que uma senhora viesse aqui fazer um culto de ação de graças, dar um testemunho pelo tempo que ela passou aqui. Irmão, eu faço uma pergunta: o tempo que ela passou aqui, qual foi a bênção que ela trouxe para essa igreja? Nenhuma. Então as pessoas pensam que isso aqui é um campo jogado fora, que todo mundo pode fazer o que bem entende. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer um culto assim, eu vou lá na frente, eu vou falar. Não, irmão, não. Está na hora de a gente, deixar isso bem claro. Isso aqui não é um campo jogado fora. Aqui tem uma organização, tem uma liderança, tem um pastor sério. Procura fazer as coisas dentro da palavra de Deus. Então, é só observar. Eu tenho um ditado que eu digo para vocês, que vocês devem observar ele: lobo não aguenta comer capim muito tempo. E aqui eu só dou capim, que é para ver se o lobo se manda. Quem pensa para cá, que vem para cá, que vai receber, coisinha que vai agradar a sua carne, ele está lascado. Desculpa a expressão. Aqui ele vai receber capim. Aqui ele vai aprender que ele nasceu morto em delitos de pecado. Se Deus não converter o coração dele, ele vai para o inferno, e eu não posso fazer nada por ele, muito menos ele pronto. Acabou.
Salvação é pela graça, é Deus que escolhe, é Deus que regenera. E mesmo quando vocês olharem a vida assim, é impossível que eles se arrependam. É impossível por duas coisas. Primeiro, essa expressão que o homem se arrepende, ela vem da questão da responsabilidade humana, mas o verdadeiro arrependimento, ele é efetuado por Deus. É só você ler Romanos capítulo 2, versículo 4. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não foi você que se arrependeu, não foi você que se convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você foi convencido pelo Espírito Santo, foi Ele quem fez a obra em você. Então você não tem mérito nenhum na salvação. Quem nasceu de novo não nasceu por vontade da carne, não nasceu por vontade do sangue, não nasceu por vontade do homem. Quem nasceu, nasceu pela vontade de Deus. E nasceu porque Deus usou a sua palavra, gerou essas pessoas de novo pela sua palavra. Tiago 1,18. Então isso é sã doutrina, isso é capim. Lobo não aguenta isso, né? Lobo quer ter participação. Lobo quer achar que é ele que escolhe a Deus. Lobo quer achar que é ele que determina a hora que ele deve ser salvo. Lobo acha que ele deve determinar onde Deus deve agir. Lobo se acha merecedor de todas as bênçãos de Deus. Então, se eles tivessem sido regenerados pelo mesmo Espírito que nós, os verdadeiros crentes, eles continuariam conosco. O artigo 60 do Catecismo de Heidelberg, a Alemanha, Estado da Alemanha, pergunta: como você é justo diante de Deus? A resposta tira qualquer dúvida. Como é que o crente é justo diante de Deus? Apenas por uma genuína fé em Jesus Cristo. Isto é, embora a minha consciência me acuse de que pequei gravemente contra todos os mandamentos de Deus e não guardei nenhum deles, e ainda sou inclinado a todo mal, ainda assim Deus, sem qualquer mérito meu, por pura graça, concede e imputa a mim a sua perfeita o quê? Satisfação, justiça e santidade de Cristo. Quer dizer, ele pega tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim e aí ele aplica em mim. Eu não recebo nem automaticamente aquilo que Cristo fez, porque se o homem recebesse automaticamente o que Cristo fez, todos estariam salvos. Então, o que Deus faz? Ele leva Cristo à cruz, Cristo derrama o seu sangue, e ele pega os benefícios desse sangue, e é Deus quem aplica na vida dos eleitos. Só para você prestar atenção e entender. No Egito lá, quando o primogênito ia morrer, foi o pai dele que aplicou o sangue na porta, não foi ele não. Quem faz isso é o sumo sacerdote, e o grande sumo sacerdote desse mundo é Deus. É ele quem aplica os benefícios de Cristo na nossa vida. Isso é capim, tá? O lobo não entende isso. Então, é Deus quem aplica sobre nós a perfeita satisfação e justa santidade de Cristo, como se nunca tivesse cometido qualquer pecado. Depois disso, Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo transmitiu a mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender isso, tá? A igreja é coisa séria, tão séria que ela tem um ponto máximo do perdão, é a morte de Cristo, a entrega de Jesus Cristo por nós. Nós não temos participação nenhuma nisso, irmãos. Isso é um projeto que ele é planejado antes dos tempos eternos. Então, quando vocês ouvirem a palavra conselho, né, conselho da sua vontade, significa essa reunião da tríade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, para determinar quem cria, quem determina, quem morre na cruz, quem regenera, quem vai habitar os crentes, quem vai santificar os crentes. Cada um tem um papel. Por isso que é apresentado nas Escrituras. Por exemplo, tem uma heresia antiga, que hoje já não se fala mais nela, chamada patripacianismo. Eu não sei se alguém já ouviu falar nessa doutrina. O que é o patripacianismo? Era um ramo da teologia em que alguns teólogos acreditavam que o pai tinha morrido na cruz. Já que o pai e o filho são um, então o pai morreu na cruz.
Então a doutrina do patripacianismo dizia que o Pai havia morrido na cruz. Não, quem morreu na cruz foi o Filho. Nós cremos numa trindade e cada um tem um papel, 3 em 1, tá? Então precisamos entender, Cristo foi à cruz, morreu e Deus apanhou os benefícios do seu sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Aplicou esse sangue nas nossas vidas e os nossos pecados foram redimidos. Bom, alguma pergunta?